Só pra deixar claro, antes de começar o vídeo, grande parte desse vídeo é baseado em um vídeo que eu assisti chamado Seja Como o Jake, do canal Maru. Então, o vídeo é muito bom, ele te ensina várias coisas, vale a pena você dar uma moral lá. Enfim, é isso, fiquei com o vídeo. Eu amo vocês! Opa, recentemente eu tava vendo alguns livros antigos meus e eu me deparei com um dos livros mais lindos que eu já li em questão de mensagem mesmo. Era o livro do Raimin Sunim, o mesmo livro do vídeo passado, e eu me deparei com um trecho lá no iniciozinho que falava sobre pensamentos e sentimentos, e nesse trecho dizia assim: Tsunamis são assustadores, não apenas por causa da água, mas também por causa dos objetos que a água arremessa em nós. Tornados são aterrorizantes, não apenas por causa do vento, mas também por causa dos objetos que o vento ergue e joga em nós. Nós nos sentimos infelizes não só porque algo ruim aconteceu, mas também por causa do turbilhão de pensamentos sobre o que aconteceu. Isso soa familiar pra você? Porque pra mim soa. Eu já passei por isso e era uma situação simples. E na minha cabeça era a maior confusão. E não é como se fosse uma situação extremamente anormal. Era uma situação que eu creio que todo mundo na vida passa. Mas minha cabeça tava fritando. Eu tava pensando em diversas coisas ruins. Eu tava criando várias teorias completamente malucas e anormais que não fazem sentido algum. E isso tudo porque eu tava inserido nessa situação. Se você fosse um telespectador do momento da minha vida que tava acontecendo isso, você iria ver que era algo super simples de resolver. Só que como era eu que tava inserido no contexto, era tudo muito intenso. E como toda situação que causa confusão na nossa mente, e que aí seja extremamente simples, passa um tempo e você se acalma. E não foi diferente comigo. Passou-se um tempo e eu me acalmei e vi que a situação não era tão complicada assim. Foi aí então que eu resolvi ela. E é aí que você percebe que quanto mais alimentamos a nossa mente para pensar no problema, maior o problema se torna. Convenhamos, quantas situações simples se transformam em um furacão por causa dos nossos pensamentos? O ponto é, como a gente deve lidar com isso? Por mais incrível que pareça, a resposta para essa situação é muito simples. Você literalmente aceita o que aconteceu. Assim, o sentimento de ansiedade, raiva ou tristeza vão passar como nuvens passageiras. E você nem vai se dar conta que elas estão passando. E existe um personagem que lida com essas situações com pura maestria. Jake, um cachorro mágico que vive aventuras com seu parceiro Finn. Ele é um bom amigo, um bom companheiro, um bom pai e um bom filósofo. E além de tudo, Jake é um bom ouvinte. Jake leva a vida com leveza, sempre sendo um bom amigo e um bom ouvinte. Mas não se deixe enganar por isso. Jake sente tanto quanto a gente. A única diferença é a maneira que ele lida com as situações. Veja bem, você não precisa ser um gênio para lidar com as situações. Você tem que ser apenas como o Jake é. Ele apenas aceita como as coisas de fato são. Porque ele sabe que não tem nada que ele consiga fazer para mudar as situações. Então você só tem que aceitar como a situação de fato é. E só depois de você aceitar, cogitar uma mudança caso se for possível. E claro, isso só em situações relacionadas a um contexto geral. Porque com pessoas é um pouco diferente. E por que com pessoas é um pouco diferente? Porque você pode influenciar as pessoas com falas, gestos, ações e diversas outras coisas. E no fim, é ela quem toma a decisão final. E a gente tem que respeitar essa decisão dela, desde que não seja ferir o próximo ou a si mesmo. Quando o Finn toma atitudes questionáveis, Jake assume sempre seu papel de melhor amigo e sempre tenta trazer o Finn de volta ao presente, dizendo coisas como: tá tranquilo, cara, relaxa, isso passa, e outras diversas ações para fazer com que o Finn volte ao presente. E essa é uma das melhores atitudes que você pode fazer para uma pessoa, porque quando você traz a pessoa do desespero dela para o presente, faz com que ela esqueça um pouco essa situação e comece a pensar mais racionalmente, entende? Então ela começa a parar de ter tantos pensamentos que tornam a mente dela um furacão, que você vai acalmando a tempestade, fazendo com que ela tenha clareza em obter a resolução para o problema dela. Entretanto, Jake também não é perfeito, assim como nós. Durante a sua trajetória em Hora de Aventura, Jake ensina o valor do perdão, comportamento esse que em diversas religiões é vista como um ideal para se ter uma vida de paz. Na própria Bíblia já fala sobre isso, em Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados.
perdoem e serão perdoados. Vendo essa passagem, eu lembro de uma história que eu escutei sobre um rei e um mercador. O mercador estava devendo ao rei e ele ficou se ajoelhando, implorando pelo perdão do rei. Que aí o rei se compadeceu e falou: tudo bem, eu te perdoo. Aí o mercador saiu do palácio e foi imediatamente cobrar uma das pessoas que deviam ele. Então o mercador chegou nessa pessoa que estava devendo ele, chacoalhou ele e ficou ameaçando ele. Aí os servos do rei viram essa situação, falaram para o rei e o rei falou assim: pô, mano, eu te perdoei e você não teve a capacidade de perdoar o seu irmão, cara. E essa passagem é importante porque ela fala o valor do perdão e para que a gente não seja hipócrita. Porque se a gente tem a capacidade de perdoar as pessoas, quase sempre eliminamos sentimentos angustiantes a isso. E é por isso que o perdão é a chave para se ter uma vida de paz. Porque quando você perdoa, sentimentos ruins, pensamentos ruins sobre essa pessoa vão embora. Ou sobre qualquer situação que aconteceu. Quando você se perdoa, você está dando a capacidade de esquecer o passado. E acredito eu que o perdão somado com a aceitação são as principais vertentes para que você tenha uma vida de paz. E acredite, isso transparece para fora. As pessoas conseguem notar quando você é uma pessoa em paz. Isso transparece para fora de você. Qualquer pessoa consegue ver quando você tá mal, qualquer pessoa consegue ver quando você tá irritada, e também as pessoas conseguem ver quando você tá feliz e em paz com a vida. As pessoas conseguem distinguir isso. E para você que nunca perdoou alguém, que você tem ressentimento de alguém, e para você que nunca aceitou uma situação que aconteceu, eu estou te convidando para que você faça o oposto disso. Eu quero que você perdoe, que você aceite como as coisas são. E relaxa, não é fácil. Definitivamente não é algo fácil. Isso leva tempo e é um processo. Mas no final vale a pena. Então eu estou te pedindo de coração. Mesmo que você não goste do vídeo, da forma que eu expliquei, apenas tente fazer isso. Depois vem contar a experiência que você teve aqui nos comentários. Eu sou muito grato pelo apoio e carinho que vocês estão me dando. De verdade mesmo, vocês são as únicas coisas que me fazem continuar com esse projeto. Eu literalmente não tava dando nada pra esse projeto, mas vocês estão me apoiando tanto que eu nem sei como agradecer. Bom, enfim, é isso. Chegou o fim de mais um vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo e um queijo pra vocês. Você tá se enrolando todo, enrolando nos seus problemas imaginários. Você tem que prestar atenção no que é real, cara. Tá vendo essa caneca aqui? É literalmente minha caneca preferida no mundo. Agora já era pra sempre, então ela não é real e eu não ligo mais pra ela.